Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós lemos até o versículo 14. Indo bastante para o exterior, quando eu volto para a Coreia, tem muitos trabalhos que ficaram pendentes e tem também o problema do fuso horário. Então, eu não tenho muito tempo para ficar com os irmãos da igreja, por isso eu fico triste com isso. Eu voltei aqui em março e na semana passada eu fiz visitas às casas. Faz tempo que eu queria fazer essas visitas às casas, mas os pastores decidiram que se por dia eu for em bastante casas, 3 ou 4 casas, né? De manhã eu faço seminário e à tarde, quando os irmãos vêm me procurar, eu acho que é melhor os irmãos virem me conversar comigo, porque aí pode vir umas 6, 7 pessoas fazer comunhão comigo. Aí por uma semana eu fiz comunhão, né, espiritual com as pessoas. E fazendo essa comunhão espiritual, eu fiquei muito feliz. De manhã, 8 horas da manhã, eu fico no escritório do 4º andar. E às 8 horas, pela manhã toda, eu fico fazendo a aula de seminário com os seminaristas. Aí depois, à tarde, eu fiz comunhão com as pessoas, com os irmãos. E à noite, 11 horas da noite, eu volto para casa e eu fico tão feliz. Então, eu gostaria de não precisar ir para nenhum outro lugar e viver sozinho no 4º andar. E vendo os irmãos virem me visitar, eu fico muito feliz. E principalmente tem um irmão que trouxe a esposa dele. E a esposa dele frequentava uma outra igreja. Mas o irmão fez com que ela não pudesse mais frequentar outra igreja, mas vir para a nossa igreja. Então ela frequentou alguns retiros nossos e veio para a nossa igreja. E conversando com esse irmão, né, eu fiquei muito feliz. E essa esposa dele frequentando a nossa igreja, no começo ela estava com o coração muito fechado. Mas ela falou, nossa, essa igreja é a única que ensina a verdade exata e corretamente, vindo escutar a palavra aqui, né? Aí a gente queria tirar a palavra, a gente queria começar a falar sobre o evangelho, mas essa senhora começou a falar o quê? A esposa desse irmão.
pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores e pela obediência de um só, muitos se tornaram justos, né? Então, essa palavra. Então, essa senhora já estava acreditando piamente que pela obediência de Jesus Cristo, ela já tinha sido perdoada dos pecados, mas o problema é que ela não tinha recebido a salvação. Ela falava, né, mas quando eu vi, ela era já nossa irmã. Eu falei, irmã, isso é a salvação. Ela ficou assustada. Ela tinha uns conflitos no coração, né? Só que aí eu fui falando e ela começou a chorar. Mas aí o marido dela ficou tão feliz. E quando eu vi aquela família, aquele irmão estava trabalhando com todo zelo pela igreja. Por 12 anos ela estava brigando com o marido por causa da igreja, assim, né? Mas mesmo assim, hoje em dia, não é fácil as mulheres obedecerem seu marido, mas ela obedeceu o marido, veio para a igreja e recebeu a salvação. E esse casal estava voltando para casa. Eles tinham tantos atritos até então, mas eles voltaram com tanta felicidade. Eu fiquei agradecido por isso também. Mas quando eu vi eles indo embora, eu fiquei muito agradecido. Aquele irmão brigou, bateu. Não foi assim que ele fez isso com a esposa. Mas quando eu vi cada coisa que ele fez pela esposa, parecia tão precioso. A esposa falava, é herege, não sei o quê. Mas ela depois ela aceitou e falou, isso é verdade, né? Aí eu vi, nossa, tem alguém tão agradável e bonita assim, né? Ia ser tão bom se esse irmão ele pudesse ser um ancião, né? E essa irmã recebendo a salvação, realmente ia ser muito bom ela trabalhar dentro da igreja. Eu tive esse coração. Hoje de manhã, por que as pessoas têm sofrimento no coração? Por que elas ficam bravas? Por que elas ficam alegres? Por que elas ficam tristes? Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu já falei várias vezes. Uma senhora que eu conheço muito bem, ela é muito pobre e ela tem um problema na perna. E ela casou com um marido. Um dia essa senhora, ela era bonita, inteligente e ela cresceu numa família muito boa, mas na rua ela não tinha problema nenhum, né? Mas ela encontrou um jovem na rua muito pobre e com a perna, assim, com um problema na perna. E no coração dessa jovem, quando ela viu aquele jovem, ela teve que coração? Se eu me casar com aquele homem, se eu me tornar esposa daquele homem, eu vou me tornar na esposa daquele homem, eu vou me tornar na perna daquele homem. Se eu puder me tornar no corpo daquele homem, eu vou poder ser. Aquele homem vai ser muito feliz. Porque se o marido ficar feliz, eu também vou ficar feliz. E daí se ele é um pouco pobre? E daí se ele tem problema na perna? É só a gente ser feliz. Essa mulher teve esse coração. Aí um dia ela falou para a mãe, eu quero me casar. A mãe se assustou. É? Você tem um namorado? Não estou namorando. Mas tem um homem que eu gostaria de me casar. Ele gosta de você também? Ainda não conversei com ele. Mas que homem é esse? É aquele homem que tem problema na perna do bairro ao lado. A mãe quase desmaiou. Você para de falar besteira. Acorda.
Aí contaram para o pai dela também, aí a família toda tentou impedir ela, mas ela insistiu e no final acabou casando com ele. Ela se casou, quando ela primeiramente foi falar na casa do jovem que queria casar com ela, todo mundo ficou assim, assustado, né? Como você viveu numa casa tão preciosa? Você vai casar com esse homem que tem problema na perna, com o nosso filho? Não, não vai dar. Então o sogro, ele estava tentando impedir, mas na verdade ele estava feliz, sorrindo, né? E eles se casaram. Se casando. Com certeza, né? Já a parte da esposa, ninguém foi pro casamento, mas aquela família do marido ficou muito feliz com a nora, como se a família dele tratou ela como se ela fosse um anjo, como se fosse uma princesa. Aí a cunhada também e o marido também tratava ela muito bem. Ela era a flor daquela casa. Sempre tinha barulho de sorriso, estavam felizes, alegres. Aí essa senhora pensou, essa mulher pensou, né? Para que eu preciso de dinheiro? Para que eu preciso de poder? É só ser feliz. Eu sou muito feliz. E daí se eu sou pobre? E daí se meu marido tem problema? É só a gente ser feliz. Essa mulher, ela estava sendo tratada como uma princesa. Ela estava vivendo de uma forma muito feliz. Será que tem alguém nesse mundo mais feliz do que eu? Será que tem alguém mais abençoado do que eu? Será que existe alguém nesse mundo que receba tanto amor do sogro e da sogra como eu? Será que tem alguma mulher que receba tanto amor do marido como eu recebo? Com certeza, eles eram pobres. O marido tinha problema na perna, mas ela tinha uma felicidade no coração que ninguém podia acompanhar. Mas essa felicidade não durou muito. Foram felizes por 3 meses. Parecia um sonho, era tão agradável, aquele tempo tão bom. Quando se quebrou aquele sonho, se quebrou de uma forma miserável. Aí depois de 3 meses a sogra chamou a nora. Ô filha, a partir de hoje, você vai lá e compra as coisas na feira. Sim, sogra, eu vou. Ela pegou o cesto da feira, pegou dinheiro e foi para a feira. Aí por 3 meses ela ficou quase sempre em casa e quase depois de 3 meses foi a primeira vez que ela saiu de casa. Ela estava feliz, muito feliz. Ela estava muito alegre, cantando. Ela comprou verduras, comprou peixe, comprou tofu, comprou isso e aquilo. Ficou olhando para as coisas. E realmente, ela estava vivendo como uma princesa, um sonho. Ela pegou o carrinho de compras e foi para casa. E desde então começou o problema. O rosto do marido ficou bem vermelho. Onde que você foi que você está voltando agora? Só ver o carrinho que dá para saber para onde foi. Aí a esposa, por quê? O que houve, né? Tava feliz ainda. Entra aqui pro quarto agora! A esposa entrou no quarto, mas ela falou, até parece que aconteceu alguma coisa grave. Ela entrou sorrindo. Ai, o que houve? Por que você tá bravo? Não fica bravo. Quem você encontrou na feira? Depois que a mulher foi para a feira, o marido estava sozinho. E aí entrou um pensamento.
내 아내는 너무 A minha esposa é muito ingênua. Ela é muito boazinha. 그래서 나 같은 남자 Por isso, ela se casou com um homem como eu. Mas, 언젠가 a qualquer momento, 길에 나가서 멋진 남자를 ela vai para o centro, se ela encontrar um homem belo, ela vai me largar e vai seguir a ele. 몰라서 그렇지 멋진 남자가 있는데 뭐 하려고 나 같은 병신 같은 인간하고 살 거야. Porque tendo um homem tão belo, ela vai querer viver comigo. Ela vai me largar e vai viver com ele. Entrou um pensamento na imaginação desse homem. Ele começou a imaginar ela andando de mãos dadas com um homem bonito, tomando café, conversando, jantando, sorrindo, entrando no motel. Ele sozinho começou a imaginar essas coisas. 그건 상상이지. Isso é imaginação, não é realidade. 그걸 막 생각 남편은 막 Mas só do homem pensar nisso, ele não conseguia se segurar. Ele irritado, bravo, ele não conseguia aguentar. 그렇게 상기된 그 마음. Com aquele coração bravo, ele brigou com a esposa. Com quem você se encontrou? Por quê? Eu encontrei com os vendedores de verdura. O que vocês conversaram? Eu só perguntei sobre a verdura. 안 했어. 그 식사 Você comeu com ele? Por que eu vou comer com ele? O que mais vocês conversaram? 한 번 했어요. Não fizemos nada. Depois você encontrou com mais quem? Com o tio que vende tofu. 커피 마셨어. Toma café com ele. 무슨 소리예요? O quê? Não, eu não. 거짓말을 해. Você tá mentindo pra mim. 방문을 열었어. Ele abriu a porta do quarto. E naquele tempo ele pegou uma pinça grande de ferro para pegar os carvões e ele começou a bater na esposa. 팔에 피가 맺히고 Começou a sair sangue do braço dela. 아내가 내가 맡고 있는 현실인지 A esposa, ela não conseguia entender, ela não sabia se era sonho, se era pesadelo, se era realidade que ela estava apanhando. 그때는 아프지가 않는데 Ela estava apanhando, mas ela não conseguia nem sentir dor. Ela não falou nada e só ficou apanhando. 도저히 아내가 정신을 가릴 길이 없어. Ela não conseguia saber o que é isso. Será que ele é meu marido mesmo? Será que esse é meu amado marido? Por que ele está me batendo? Depois de ter apanhado um monte, aí de repente o marido acordou. Depois dele ter batido um monte. Aí ele falou: ai, querida, desculpa, me perdoa. 약을 발라 Aí ele começou a passar o remédio e ele pediu perdão para a esposa. 그날부터 E desde aquele dia, 아름다운 얼굴에 naquele rosto tão belo daquela mulher, o sorriso desapareceu. 그날부터 그 안에 그 즐겁던 입에 Naquela mulher tão feliz, tão alegre, já não saíam mais palavras de alegria. Quando ela olhava para o sogro, ela olhava assim, olhando para o nada. 뭘 하다도 Qualquer coisa que ela fazia, ela olhava para o nada 무엇인가 생각이 e ela estava presa em algum pensamento. 나는 누군가 Quem será que sou eu? 난 왜 이렇게 매를 맞아야 하는가 Por que será que eu tenho que ficar apanhando? 내 남편 저 사람은 누군가 Quem será que é esse meu marido? 마음에 정립이 되어지질 않는가 Ela não conseguia organizar o coração dela. 아니 시아버지 입에도 말이 없고 Ela não conseguia falar com seu 사랑하던 sogro. 시어머니도 E nem com aquela sogra que ela tanto gostava, ela não conseguia conversar. O dia inteiro ela não conseguia falar com ninguém daquela família. 문제는 O problema 여전히 아내가 다녀올 때마다 é que cada vez que a esposa saía e voltava, o marido estava segurando aquela pinça gigante de ferro. 우리 속에는 Dentro de nós, 모든 여자들은 todas as mulheres da Coreia,
diz que todas as mulheres têm um pouco da doença de desconfiança 대한민국의 모든 남자들은 do marido. 어쨌든 E todos os homens também diz que tem essa doença da desconfiança da esposa. Mas tem gente que tem essa doença muito exagerada. 속에 어떤 생각 하나가 들어왔을 때 Então, quando entra um pensamento, 그 생각들은 정확한 생각도 있을 수 있지만 esses pensamentos podem ser corretos, mas tem pensamentos que podem não ser 그 corretos. 남자가 생각 자기 아내가 나가서 A esposa que aquele marido pensa que 남자를 만나면 aquela mulher, a esposa dele está saindo, encontrando um homem mais bonito, saindo andando de mãos dadas na rua, tomando café, jantando. Então, isso que ele pensa. 그런 가정하는 거 있을 수 있습니다. Então, isso pode acontecer em alguns casos. 그러나 여러분은 그 Mas, pessoal, 성경을 볼 줄 아는 as pessoas que sabem ver a Bíblia, 성경은 사람으로 하여금 생각해 하는 일을 합니다. a Bíblia é uma coisa que faz o ser humano pensar. 성경 읽는 사람하고 성경 읽지 않는 사람 그게 전혀 다릅니다. Tem uma grande diferença entre a pessoa que lê a Bíblia e a pessoa que não lê a Bíblia. 마음으로 읽는 사람하고 내 생각을 Quando você fala uma coisa, a pessoa que lê a Bíblia vai para um caminho diferente do que a pessoa que não lê. Se você lê a Bíblia, 하게 만드는 a Bíblia faz você poder pensar. 성경의 인도를 읽고 성경 인도를 받는 사람. A pessoa que lê a Bíblia e recebe a condução da Bíblia, 생각이 왔을 때 quando vem esse tipo de pensamento, 아내는 너무 착해. não, a minha esposa é muito 나 boazinha. 같은 남자에게 Por isso que se casou com um homem como eu. 근데 길에 나가서 어찌다가 Mas, 멋진 남자를 버리면 만나면 Se ela se encontrar com um homem bonito na rua, ela vai me abandonar e vai ir com esse homem. 생각이 이어지니까 남편은 Porque se concretiza esse pensamento, o homem fica inseguro, o coração dele fica fervendo de raiva e ele não consegue se aguentar. Mas a pessoa que lê a Bíblia, 적어도 성경을 아는 사람들 a pessoa que sabe o mínimo da Bíblia, 내 아내가 요즘 좀 행동이 a minha 이상하다. esposa, ela tá com umas atitudes estranhas 내 ultimamente. 남편 요즘 바람을 피우는 O 것 meu 같아. marido parece que ultimamente está tendo um caso. Quando surge esse tipo de pensamento, 성경을 알고 se souber a Bíblia, 인도를 받는 사람들은 as pessoas que recebem a condução de Deus 하나님 앞에 기도하게 돼요. vai acabar orando diante de Deus. 그런 문제를 하나님의 종에게 와서 Com esse problema, vem para diante do servo e conversa sobre esse problema. 하나님의 종인 목사가 O servo de Deus, o pastor, 유명한 뭐 ele não é um cientista, um doutor famoso, por isso não é por isso que você vai vir conversar com ele. 문제에 대해서 Mas 성경을 말하고 sobre um problema como esse, o que diz a Bíblia? 더 많이 하고 성경 경험을 Então, porque ele conhece mais a Bíblia do que eu, ele tem mais experiência com a Bíblia do que eu, então eu quero levar esse problema para diante dele, eu quero escutar o que ele tem a dizer. Ou se não, 내 아내가 너무 착해. a minha esposa é muito boazinha, 중학교에 나갔던 병신아. a minha esposa não tinha que ter casado com um homem tão tolo como eu, por isso a qualquer momento ela vai se encontrar com um homem mais bonito do que eu. Nesse mundo existem homens muito melhores do que eu, então ela vai acabar me abandonando e vai fugir com ele. Quando surge esse tipo de coração? 혼자 상상한 상상이고 Isso daí é uma imaginação que você está tendo sozinha, é uma imaginação. 볼 수가 있는 거야. Mas você pode descobrir o coração da sua esposa. 우리 왜 박철영 장로님 알고 있어요? Na nossa igreja tem um ancião Pak Chul-yong. 그 장로님은 Esse ancião, 영상 그런 부분에 Yong-sang? 하여튼 뭐 제가 시험은 안 쳐봤지만 Ele faz vídeos. 아주 뛰어난 Ele é uma pessoa assim muito inteligente, né? Ele fez todas as instalações lá da transmissora de televisão da África, né? 있고 E essa vez eu fui no Paraguai e tem um canal Pacífico que eu fiz uma entrevista. E o dono da transmissora, ele me falou que estava preocupado porque tinha que trocar tudo de analógico para o digital. Aí eu falei, isso não é problema para a gente, isso daí é muito fácil, porque a gente tem um profissional que a gente sabe, né? E a gente quer enviar o ancião Pak Chul-yong para ele. 박철영 장로가 맛있게
많이 방송하다. 설립하게 되는데 Eu acho que ele vai trabalhar nesses dois canais de televisão, Pacífico e Guarani, né? Aí um dia, esse ancião estava indo para Gwangju 광주에 가서 이제 저녁 집회를 마쳐 저는 늦어 e ele estava dirigindo meu carro e a gente ia para Gwangju. E como era longe para eu dirigir, eu chavequei o ancião Park, né? Eu falei, irmão Park, eu compro jantar para você, daí você dirige para mim o carro. Aí eu levei ele para Gwangju comigo. Aí a gente foi para Gwangju e um irmão comprou jantar pra gente, aí tudo resolvido, né? Daí a gente voltou. Aí voltando, ele dirigiu e eu tava com sono. 형제가 운전하는 옆에 잠자기 너무 미안하다. E o irmão tava dirigindo e eu dormi, eu me sentia assim meio desconfortável. Aí eu falei, irmão Park, 박영재는 그런 기수가 세상에 가면 irmão Park, se com essa sua profissão, como você é profissional com isso, né? Você podia ganhar muito dinheiro no mundo, mas por que você entrou na igreja? 할 그런 생각 해본 적이 Você nunca pensou em ir para o mundo e ganhar dinheiro e sair da igreja? 그날 박영재 가면 Pela primeira vez eu escutei naquele tempo o testemunho desse irmão Park. 자기가 처음에 구원을 받고 No começo ele recebeu a salvação e ele frequenta a igreja por um mês. 교회 분위기 보니 이 교회에 있다. E quando ele viu o clima da igreja, ele pensou, não, eu não devo ficar aqui na igreja, eu vou me dar mal, né? 얼마나 생각이 차 있습니다. 어떤 이 교회에서 Então as pessoas têm uma diferença do pensamento. 진짜 그걸 믿겠구나 사람도 있어. Então tem pessoas que pensam, se eu aprender a fé nessa igreja, eu vou ganhar muito dinheiro no mundo, né? Mas tem pessoas que pensam, se eu ficar nessa igreja, eu não vou ganhar dinheiro. Então ele decidiu ir para o Japão. 그때 일본에 갑자기 한국인 지문 사건이 일어나 막 한일 사이에 Mas naquele tempo, teve um problema com o Japão e com a Coreia, né? Político. Daí acabou sendo cancelada a ida dele para o Japão. 벌려고 E ele estava falando, eu fiz vários planos para ganhar dinheiro. E ele falou que começou a trabalhar esforçadamente. Uma vez ele estava andando de moto, estava muito ocupado, ele estava andando de moto. 저쪽 8톤 추력이 오는데 E estava vindo um caminhão bem grande do outro lado contra ele. 우리가 한 별 문제 아닌데 Então, se ele está vindo contra e está vindo... 자기 차선으로 오고 있는 거야. Mas quando ele viu, estava vindo em direção à moto dele. 취했다 그래. Mas depois descobriram que esse motorista do caminhão estava bêbado. 8톤 추력 정면으로 한 Aí ele freou a moto, mas aí ele acabou batendo contra o caminhão. E aí o corpo dele se elevou bem alto, acabou voando. 그 순간에 E naquele curto momento, ele pensou, eu vou cair no chão, eu vou voar, mas eu vou cair no chão, e quando a primeira coisa que vai cair é a minha cabeça, eu vou estourar minha cabeça e eu vou morrer. 그때 이제 Naquele momento, naquele curto segundo, né, é 0,01%, né, um centésimo de segundo, ele pensou, Jesus Cristo derramou o seu sangue por mim, eu recebi a salvação. 이렇게 마음껏 일해보지 못하고 이렇게 죽는 게 Nossa, e eu não poder dar minha vida para ele, ai, que vergonha diante de Deus. 내가 구원을 받고 날 위하여 Eu recebi a salvação, 안 하고 이렇게만 남은 mas Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, mas eu não fiz nada por ele. E ele falou que ficou com muita vergonha, isso foi o que mais deu dor no coração dele. Eu vou morrer e vou para o céu. 유괴만 따른 두부 E eu, vivendo, só seguir a minha carne, nossa, isso é muito triste. Aí ele, caiu. 세상에 무슨 얘기를 하냐면 Então, aí ele contou o quê? 파상 가게 앞에 Ele estava na frente de uma loja de eletrônicos, de eletrodomésticos, né? E tinha umas máquinas de lavar. E para fazer comercial, eles colocaram umas caixas bem grandes e compridas de geladeira para fazer comercial dos produtos dele na frente da loja. E ele caiu bem em cima da onde? Só da caixa vazia de geladeira.
그게 다시 넘어지면 E caiu, e aí amenizou a queda dele, né? E ele caiu em cima dessa caixa, aí caiu de novo e amenizou a queda. 기절하다 뛰어오던데. Aí aquele motorista do caminhão estava bêbado, mas estava vindo como um louco na direção dele. Aí o irmão... 아픈 데가 하나도 없더라. Aí esse irmão, ele acordou e quando ele viu, ele não estava com dor em nenhum lado do corpo. E quando ele viu, quando ele queria se levantar, mas aí ele ficou com vergonha que ele viu que todo mundo estava ao redor. Aí ele simplesmente fingiu assim, deitou um pouquinho, né? Fechou o olho, aí levaram ele para o hospital. Mas no hospital fizeram um exame dele, falou que ele não tinha quebrado, não tinha acontecido nada com ele. 하나님이 하나님의 복음을 위해 일하는 Deus salvou a minha vida para eu trabalhar pelo evangelho dele. Aí o médico falou, descansa uns 5 dias aqui e fica embora. Aí vai embora, né? Aí ele falou que descansou 5 dias e depois saiu do hospital. 내가 주님을 섬겨야겠다는 마음이 마음에 피를 받는 E surgiu um forte coração nele de servir a Deus. 박진영 어머니의 빚이 8천만 원. Mas a mãe desse irmão estava com uma dívida de $8.000. E por causa dessa dívida, $80.000. E a mãe estava com muita dificuldade, eu não conseguia nem comer por causa disso. Aí ele pensou, eu queria só pagar a dívida da minha mãe. 일하려고 E depois eu quero trabalhar à vontade, somente para Deus. 그래서 이제 빚을 갚아주려 계획을 세웠는데 E ele fez todo um plano para pagar essa dívida da mãe. 차를 세우니까 E fazendo esse plano, 1년에 1,000만 원씩 갚으면 se por ano ele paga $10.000, então ele viu que depois de 10 anos ele pagaria $80.000 de dívida. 정도 저축을 해서 1년에 1,000만 원씩 갚으면 E em $10.000 ele conseguir pagar por um ano, então 8 anos ele tinha que pagar. 하나님이라 하려고 Então ele pensou, não, então, aí ele falou, então eu vou pagar a dívida da minha mãe, depois eu vou fazer o trabalho de Deus. Mas depois ele parou para pensar de novo. 8년 동안의 빚을 갚을 동안에 Então, pagando por 8 anos essa dívida, 회사에 문제가 일어나면 안 되잖아. 회사가 mas nesse meio tempo, a empresa em que eu trabalho não pode falir. 없애고 두 번째 Então, primeiro, a empresa não pode falir. E segundo, 내가 아파야 eu tenho que estar saudável. Então, se eu ficar doente, eu não vou poder trabalhar. 세 번째로 내가 8년 동안 지나면 결혼해야 할 건데 결혼 내 E também, nesses 8 anos, eu vou ter que casar. Aí a minha esposa vai ter que combinar com o coração comigo. A minha esposa também vai ter que passar dificuldade comigo para eu poder pagar a dívida da minha mãe. Ela vai ter que concordar com isso. Então, quando ele viu, e a economia da Coreia tem que melhorar. Então, ele vendo, cada situação tinha que ser perfeita. 8 anos, a empresa não tem nenhuma dificuldade, não dava para acreditar. Por 8 anos, não fica doente nenhuma vez, também não dava certo. Então a esposa vai casar comigo, e essa minha esposa, vou ter que dar todo esse dinheiro para pagar a dívida, o meu salário. A esposa, eu acho que não vai concordar com isso. Então, vendo cada detalhe, então por 8 anos, era impossível que todas essas condições fossem supridas. Então ele descobriu que em 8 anos ele jamais poderia pagar toda a dívida que ele tinha, que a mãe dele tinha. Então ele deixou todas as coisas para trás. E para fazer o trabalho de Deus, ele veio para a igreja para começar a fazer o trabalho voluntário. Naquele tempo, o ancião Park Cheon, ele testemunhou o que para mim? Pastor, o que eu teria que pagar em 8 anos, em 3 anos eu paguei tudo. A mãe dele ficou muito feliz. Com essa capacidade tão boa que ele tem, ficar nos cantos da igreja, né? Ele podia sair com toda a voz assim alta e falar que ia fazer o trabalho dele. Mas quando eu vejo cada irmão da igreja e converso com eles, Deus os ama de verdade.
E Deus amarrou o coração dele no coração dos irmãos. 보이지만 Parece que são pobres, parece que não tem nada, mas se estiver em Deus tem felicidade. 대화 마음을 같이 하고 Pode 하나님과 compartilhar o coração com o de Deus, 자체가 viver com o coração de Deus. 하나님이 이끄는 너무 복되고 행복하게 사는 A forma que Deus conduz é uma forma muito abençoada e feliz. Eu posso ver isso. 다리가 불편한 그 남편은 Aquele marido que tinha problema na perna, 아주 쉬운 일이에요. era uma coisa muito simples. 내 아내는 너무 착해. A minha esposa é muito boazinha, qualquer momento ela vai encontrar um homem bom, ela vai me largar e vai seguir esse homem. 생각이 막 거의 좀 오면 막 가슴이 막 Quando vinha esse pensamento, ele ficava com o coração apertado, parecia que ia ficar louco. 사람은 누구든지 간에 Qualquer pessoa que seja, pode surgir esse pensamento. Por quê? Satanás empurra esse coração para dentro do esse pensamento para dentro do pensamento do homem. Mas o que diz a Bíblia? 나를 따라오려면 Qualquer um que quiser me seguir, negue a si mesmo. 한번 따라해 볼까? 누구든지 Diga comigo, repita comigo. Qualquer um que quiser me seguir, 를 부인하고 negue a si mesmo. 예수님이 우리에게 그 말씀을 Jesus Cristo falou isso para nós. Por quê? 자기라고는 그 자기 소유의 자기가 아니라 Esse pensamento que você tem dentro de você não é seu pensamento, é de Satanás. Se você seguir esse pensamento, com certeza você somente vai poder fracassar. 성경 읽는 사람들은 As pessoas que leem a Bíblia, pessoal, se eu seguir simplesmente o meu pensamento, isso tá certo, isso tá errado, isso tá... Não vai teimar no seu próprio pensamento. 예수님을 믿는 사람 내가 이런 As pessoas que creem em Jesus, esse pensamento é bom, realmente esse pensamento, não vai pensar assim, isso aqui é pensamento de Deus ou não? Esse pensamento é de Satanás, então não posso seguir esse pensamento. Se eu seguir esse pensamento, eu vou fracassar. Então as pessoas que têm a verdadeira fé, surgem inúmeros pensamentos dentro de nós, mas as pessoas de Deus não vivem por esses pensamentos, mas essas pessoas vivem seguindo a palavra que Deus lhe deu, ou sabem distinguir com o pensamento que Satanás lhe deu. As pessoas de Deus sabem distinguir, mas as pessoas são arrogantes, simplesmente seguem, são arrastados pelo seu próprio pensamento. Aquela linda esposa, ela não casou por falta de homem bom. Tinha homens bons. Mas aquele homem, coitado, que tem as pernas defeituosas, ele deve ter muita dificuldade. Eu quero ser a perna daquele homem. Eu quero ser esposa daquele homem. Então esse meu marido vai ser feliz. Se o meu marido ficar feliz, eu também vou ser feliz. Esse era o coração da esposa. Aquele coração tão puro, tão limpo da esposa, ele não conseguiu receber. Por mais que fossem casais, esse coração não fluía. Se por acaso esse marido tivesse recebido o coração puro e simples dessa esposa, um homem com problema na perna, um homem pobre, se ele pudesse receber o amor daquela mulher, a mulher pareceria para ele uma pessoa muito agradável, preciosa, e ele poderia valorizá-la e eles poderiam ser felizes. Mas esse homem, aquele amor puro que tinha dentro daquela mulher, aquele amor limpo, aquele coração verdadeiro da esposa, ele não pôde receber isso. E aquele amor tão bonito, tão puro que tinha no coração daquela mulher, mas com o pensamento dele, não, ela vai me abandonar, ela vai seguir um homem bonito. Ai, como é que eu vou viver? E aí ele ficou com raiva da esposa por causa do pensamento, porque ele pensava que ela o largaria por causa de outro homem. Aí quando ela voltava para casa, ele estava batendo com ferro na mulher.
여러분 그 어리석은 남 Pessoal, esse homem tão insensato, a mulher já não pôde mais viver naquela casa e ela foi embora. A mulher falou. 남편을 모아놓고 Ela reuniu os sogros e o marido. 세상에 잘난 남자 참 많습니다. Nesse mundo existem muitos homens bons e bonitos. Mas eu queria ser a sua perna, eu queria ser a sua esposa. 잘난 남자 버리고 Eu abandonei todos esses homens bons que existiam no mundo. E para você, você era meu único homem. 내가 마음을 두 번 적이 없습니다. Eu nunca tive outro homem no meu coração senão você. Mas você não confia em mim. 당신을 버릴 여자라고 생각하고 있습니다. Você pensa que eu sou uma mulher que vai te abandonar. 여보, E a mulher chorando falou, 왜 나를 querido, 여보, por que você não confia em mim, querido? 당신 왜 나의 몸이 그리 괴로워? Por que você não consegue confiar em mim e você sofre? 내가 여기 와서 Eu vim aqui e se eu viver como a sua esposa, vivendo como a sua esposa, eu pensei que você seria feliz. E eu pensei que a sua felicidade daria a minha felicidade também. Mas depois que eu vim para essa casa, você está sofrendo mais. Por isso eu decidi ir embora dessa casa. Essa mulher se levantou e o homem chorando implorou: querida, por favor, me perdoe, eu estava louco, eu não vou mais fazer isso. Sem você eu não consigo casar, eu não consigo viver. Ai, desculpa, me perdoa, querida. No final, a esposa dele partiu de casa. 참 좋은 남편 만나서 Agora ela se casou com um homem muito bom e está vivendo feliz. 남편이 Eu não sei muito bem o que aconteceu com o ex-marido dela. As pessoas colocam um muro no coração. Vive com a esposa, mas não consegue receber o amor que há no coração da esposa. 내 마음은 왜 이 여자가 나 같은 남자의 시집 왔을까? No coração desse homem, ele pensou, por que será que ela casou com um homem como eu? Só surgiu esse tipo de coração nele. Irmão Park Chae-lyong, irmão, 나가면 한 달에 많은 월급 받고 잘 살 수 있는. você pode receber um grande salário se você for trabalhar no mundo, mas por que você está dormindo num quartinho da igreja e vivendo assim? 박신이 운전하면서 O irmão Park Chae-lyong, dirigindo o carro por 2 horas, ele me testemunhou. 난 이래서 주님을 섬깁니다. Por isso que eu sirvo ao Senhor. 난 벌써 죽을 몸이었는데. Eu já estava com corpo de morte. 교회를 위해서 내 생명을 Por isso, 내 자신을 다 드렸습니다. eu decidi depositar minha vida, minha família, os meus filhos, tudo para a igreja. Eu recebi o coração do irmão Park Chae-lyong do jeito que ele é. Por isso ele não pensa em fugir. 사람들은 As pessoas 자기 생각 가지고 não são pensamentos corretos, mas têm os seus pensamentos. Ah, isso é assim. Nem vai conferir se é ou não é. Mas de uma forma muito vaga julga. 그 예쁜 아내를 만난 그 남자. Aquele homem que se encontrou com aquela esposa tão linda. 예쁜 남자를 보면 따라갈 그 생각이 들었을 때 Quando surgiu aquele pensamento, minha esposa vai procurar outro homem, vai fugir. E se surgiu esse pensamento, ele tinha que conferir. Realmente, vamos ver se é assim mesmo. Vamos ver se ela vai me abandonar mesmo. Se procurasse no coração dela, 그게 마음으로 대 não o superficial, mas se conversar sobre o coração. Ah, realmente essa mulher me ama. Ela não quer me abandonar. Ah, ela não quer seguir um homem mais bonito do que eu. Então, se ele descobrisse, ele poderia confiar nela. Mas muitas pessoas não querem nem conferir, só querem acreditar no seu pensamento. Acreditando no pensamento de que a esposa vai embora, aí quer matá-la, 사정없이 때리고. aí pega o ferro e começa a bater sem dó nem piedade. 오늘 참 많은 사람 연타치기로 안 Pessoal, 했지만 hoje em dia, muitas pessoas podem não bater na sua esposa com um pedaço de ferro. Mas há muitos homens que têm no coração que são mulheres que vão partir um dia dele. 그대로 믿는 사람들이 참 많아요. Há muitos homens que pensam dessa forma, que elas vão partir. Há muitas pessoas que pensam que não vai dar certo. 참 많고
Pelo coração, há muitas pessoas que pensam: Deus não escuta a minha oração, de que Deus não vai me ajudar, Deus não vai trabalhar em mim. Todas essas coisas é igualzinho ao pensamento que Satanás colocou naquele homem com problema na perna. E muitas pessoas estão vivendo sendo enganadas por esse pensamento de Satanás. E todos vocês pensam que seus pensamentos é que são corretos. Dentre vocês que estão reunidos aqui, há muitas pessoas que estão acreditando no seu pensamento como se fosse uma verdade. Há muitas pessoas assim. Não conhecem exatamente a Deus. Deus não vai trabalhar em mim. Deus não vai escutar minha oração. Eu sou carnal. Eu cometi muitos pecados. Deus não me ama. Deus não deve me amar. Eu caí muito na tentação. Insensatamente são enganados por Satanás e vivem dentro do seu pensamento. Há muitas pessoas que vivem assim. Pessoal, com vocês não é assim? Respondam. É ou não é? Sim. Há muitas pessoas que são assim. Em Romanos capítulo 8, o que ele diz para nós? Essa semana, eu li bastante o livro de Romanos capítulo 8. Quando eu leio o capítulo 8, está escrito, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há muitas coisas que são contra nós, mas quando a gente lê a Bíblia, está escrito que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Há 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, quando Deus segurou a mão do apóstolo Paulo para escrever isso, que coração Deus deu para o apóstolo Paulo? Quando eu pregar o evangelho, eu vou ter tribulação. Quando eu pregar o evangelho, eu vou ser perseguido. Há muitas pessoas que vão me chamar de mentirosos. Ele já sabia que ia acontecer isso. Em Mateus, Jesus Cristo falou: por causa do meu nome, muitos lhes perseguirão. E bem-aventurados sois quando injustamente falares mal de você por causa do meu nome. Por causa do meu nome vos perseguirão. E quando falarem bem-aventurados sois quando, por causa do meu nome, falar mal de vocês por causa do meu nome. Mas na verdade eu não fico feliz. Eu fico preocupado, não é? Mas no livro de Mateus está escrito: está escrito, né, que ele falou: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus Cristo já sabia que isso ia acontecer comigo. Jesus Cristo falou para eu me alegrar. Eles ficam falando: Tobior é isso, falam aquilo, falam um monte de coisa contra mim. Então, Romanos capítulo 8, o que está escrito no versículo 1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a semana passada que passou, eu falei com os irmãos sobre Romanos capítulo 6. Deus nos salvou e nós nos tornamos filhos de Deus. Hoje de manhã, vocês receberam a salvação, né? Eu não sei como vocês receberam de frente para trás, de trás para frente, ou se vocês receberam salvação no banheiro, desculpa falar isso, ou se vocês receberam salvação no trem ou numa cafeteria, independente do lugar que vocês receberam, mas que vocês receberam a
Eu sou um pouco apressado. 이번에 크리스마스 전전날인데 Uma vez, na véspera de Natal, 생각을 했느냐면 eu pensei no quê? 내일 새벽에 크리스마스 Amanhã de madrugada 거기에 그거 하잖아요. tem Natal, né? 집마다 그 노래 부르는 De casa em casa, eles cantam a música. 혼자서 Eu queria ir uma vez sozinho, né? 저녁 한 10시쯤 크리스마스 전전 E era umas 10 horas da noite, 우리 교회 véspera de Natal. E eu fui procurar os anciãos da nossa igreja. 역시 캄캄한 Não fui assim, né? E era noite bem escura. Eu usei uma roupa de mendigo. 모자 뒤집어 쓰고 Aí eu coloquei um boné para trás. E para que eles não soubessem que era eu falei: oi, boa noite, eu tô com fome. Me dá comida. 우리의 장로님 지상에 Aí eu fui para casa de todos os anciãos e diáconos. 사람들의 마음을 하게 하고 Eu podia saber exatamente o coração de cada pessoa. 내 마음에서 No meu coração, esse ancião, 이렇게 친절한데 ele é tão bonzinho. Ah, mas pro mendigo ele não é. 그때 내가 기억에 딱 남는지 한 Naquele tempo, teve uma casa que ficou na minha memória. 참 가난하게 사는 Aquela casa vivia muito pobre, né? Era uma casa onde tinha muita dificuldade. Ai, tá frio, e agora? Ah, o senhor está se esforçando bastante, né? Mas eu não tenho dinheiro. 고구마에게 도움이 되겠습니까? Será que essa batata doce vai te ajudar? Obrigada. 나 그날 Desde aquele dia, desculpa falar isso, 한번 때문에 그 얘기 오늘 처음 mas eu não contei pra ninguém, né? Desde aquele tempo. Hoje é a primeira vez que eu tô contando que eu fiz isso. Aquele diácono, dentro do coração dele. Ah, realmente, ele tem muito amor dentro do coração dele. 오늘 저녁에 예수님 여러분의 마음의 문을 Hoje à noite, Jesus Cristo, quando ele bater na porta do seu coração, 많은 사람 자기 생각 muitas pessoas vão estar cheias dos seus pensamentos no coração. 이건 Ah, isso está correto no meu pensamento. Ah, isso está errado. Isso é bom. Isso daqui está errado. 주님 당신 보실 때 이거 옳은 Senhor, quando o Senhor vê isso como uma coisa correta? 당신 나에게 말씀해 주신 Senhor, quando o Senhor fala isso para mim, isso daqui está errado? Eu orei. 우리가 일하는 Deus, nós somos hereges? 하나님 당신 잘 아시지 않습니까? Deus, o Senhor sabe 하나님 exatamente. 우리가 거짓말하고 있습니까? Deus, nós estamos mentindo. 세상에 아무도 몰라도 하나님 당신 알고 있지 않습니까? Ninguém desse mundo pode não saber. As pessoas desse mundo podem não saber, mas o Senhor sabe. 만날 때 그때 Quando eu encontro o meu coração de Deus, eu posso adquirir uma força inexplicável. 자주 다리 병신된 Frequentemente, aquele homem com problema na perna, 시와도 고맙고 감사만 했는데 então ele agradecia porque aquela esposa se casou com ele. 왜 내 아내가 되어졌는지 Mas nenhuma vez ele pensou, por que ela se tornou na minha esposa? 나 같은 Porque deixando tantos homens por trás, ela veio se casar com um homem assim com problema como eu. 마음을 다듬어 본 적이 없이 Nenhuma vez ele foi procurar pelo coração daquela esposa. Simplesmente viveu na situação boa. 만일에 그 남자가 Se por acaso aquele homem, ele ficou agradecido com a esposa, né? Não só agradecendo a sua esposa, mas abrindo o seu coração. Querida, eu agradeço muito a você. 나 같은 병신에게 왔어. Por que você veio casar com uma pessoa com deficiência como eu? 남자 만나서
Mesmo que seja agora, ia ser bom se você se casasse com um bom homem. Uma mulher tão bonita como você não combina com um homem deficiente como eu. Querida, eu agradeço muito a você, mas por que você se casou com um homem como eu? Então, ele podia expressar essa gratidão que ele tinha no coração pela esposa. E se ele escutasse o que a esposa tinha para lhe dizer, querido, eu não gosto de homem que seja bom. Porque eles se acham, eles são arrogantes, depois acabam brigando. Eu já vi muitas amigas minhas assim. Eu penso que eu posso fazer você feliz. Se você for feliz, eu também posso ser feliz. Querida, por isso eu só quero que você seja... Querida, eu quero que só você seja feliz para eu ser feliz. Por isso. Então, se ele tivesse recebido esse coração dela... Mas ele estava batendo na esposa, estava vivendo de forma infeliz por causa do pensamento que ele tinha. Se não fosse por esse pensamento, ele poderia ser feliz com ela. Hoje em dia, muitas pessoas seguem o seu pensamento. Muitas pessoas acreditam somente no seu pensamento. Então ele pensava como, ela vai achar outro, ela vai fugir de mim, ela vai me abandonar. Isso é mal, pessoal. Nós somos pessoas que temos a santa palavra de Deus. Nós, diante dessa palavra de Deus, nós temos que abaixar o nosso coração diante dessa palavra. Jogando fora os meus 1000 pensamentos, os 10.000 pensamentos que eu tiver. E aceitando essa palavra de Deus, isso é um verdadeiro cristão. Amém? Hoje em dia, não há muitos irmãos da nossa igreja de Gangnam que façam isso. Os irmãos da igreja de Gangnam, mesmo lendo a Bíblia, seguem seu pensamento. Acho que é assim, não, eu acho que é assado. Dentre os irmãos, mesmo não sabendo direito a Bíblia, ficam achando que sabem a Bíblia e ficam teimando no seu próprio conceito. Nós temos que nos arrepender disso diante do Altíssimo Deus, entenderam? Eu roubei, eu adulterei, eu matei, isso também é mal. Mas pior do que isso é que no fundo do meu coração Satanás está trabalhando. E se eu acreditar em mim mesmo, não tem diferença de estar dizendo que eu estou acreditando em Satanás. Então se eu acredito em Satanás, eu jamais vou poder seguir a Deus. As pessoas que não se abandonam, mesmo passando 1, 2 anos, vão partindo de Deus. Aceitando o alimento de Satanás, surge desconfiança, a igreja é um fardo, parece que Deus não vai trabalhar, e depois, empurrando todas essas coisas, um dia, a igreja se torna desprezível, a palavra se torna desprezível. E assim, eu desprezando a palavra, eu vivo do jeito que eu quero, e mesmo escutando a palavra de Deus, fica teimando no seu próprio pensamento e conceito. E assim, Satanás está nos arrastando para que nós nos distanciemos de Deus. Pessoal, vocês entenderam? Há muitos ministros que abandonam a igreja. Não, há muitos ministros que querem dar sua vida pelo evangelho. Mas, pouco a pouco, vai surgindo um coração de acreditar em si mesmo. E aí acaba ficando contra a igreja. Na primeira igreja, no começo, muitos cristãos, eles foram perseguidos e foram parar lá no... Como é que chama? Coliseu. E eles, matando os cristãos. E essas pessoas que perseguiram os cristãos foram pessoas que ficaram no lugar mais na frente da igreja. Em Romanos capítulo 6 está escrito que
que os que nasceram abrolhos e espinheiros são pessoas que escutaram a palavra, mas acabaram se tornando espinheiros e abrolhos, dando sofrimento para os outros irmãos. E no final vão acabar de uma forma miserável, no fogo do inferno. Se Deus permitir, nós vamos passar por isso. Os verdadeiros cristãos pensaram. Receber a salvação é uma coisa extremamente importante. Mas hoje em dia muitas pessoas não conseguem acreditar na cruz de Jesus Cristo. Por isso há muitas pessoas que estão morrendo do pecado. Então Deus... porque Deus quer salvar muitas pessoas. Deus primeiramente nos salvou. E Deus falou que Ele vai pregar o Evangelho até os confins da terra. E seguindo a palavra de Deus, nós temos que pregar esse Evangelho até os confins da terra. Deus nos deu a IYF para nós fazermos. Então, em 2001, começando pela condução de Deus, nós fizemos a IYF. E através da IYF, muitos jovens foram transformados. Normalmente, quando a gente vai para as outras igrejas, não tem muitos jovens, mas somente na nossa igreja que tem bastante jovens. Por quê? Por causa da IYF. Pessoas do Paraguai que a gente nunca escutamos, né? Paraguaios, haitianos, jamaicanos, muitas pessoas assim receberam a salvação e estão diante de Deus agora, vão poder ficar diante de Deus. Ano passado, no Haiti, somente pastores de outras igrejas, 80 desses pastores receberam a salvação. No Quênia, todos os anos, 300 pastores de outras igrejas estão recebendo a salvação. Muitos políticos estão escutando o Evangelho, a palavra de Deus, estão recebendo a salvação. Muitos pastores, 41 pastores da República Dominicana conversaram comigo e receberam a salvação. Certamente que não todos se conectaram à nossa igreja. Em Nova York, o Coral Graças foi viajando pelos Estados Unidos, fazendo cantata, e escutando a pregação do pastor Park Yong-guk. Eles ficaram felizes e agora os Estados Unidos estão virando de cabeça para baixo. O Coral Graças. Eles compraram, a gente comprou um ônibus e eles foram para 8 cidades nos Estados Unidos por uma distância de 10.000 quilômetros. Depois que tantas pessoas escutaram o cantata e por 1 hora escutaram a pregação, ficaram felizes e agradecidos e emocionados. E as pessoas que partem da nossa igreja falam o quê? Que a gente está gastando dinheiro à toa. Dizem, para que serve a IYF? Por que na igreja dança? Por que isso é mal? Por que isso é ruim? Pessoal, então esse lugar é um lugar de culto. No Antigo Testamento era o tabernáculo, que era o santuário, né? Mas no Novo Testamento o santuário é o nosso coração. Se aqui fosse o tabernáculo, o santuário, então todos os pecadores tinham que morrer. Entenderam? Se isso fosse o santuário, todos que cometeram pecado tinham que morrer. Aqui é a sala de culto. Aqui é o lugar de culto. No Novo Testamento, o santuário é o nosso coração, onde Deus habita. No livro de Romanos fala para nós: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pessoal, Romanos capítulo 8 é incrível. Vamos ler Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 이 로마서 7장은 사도 바울이 구원받고 난 뒤에 Pessoal, em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo escreveu isso depois que ele recebeu a salvação. Depois que a gente recebe a salvação, tem uma vida espiritual, a parte que a gente entra como desventurado homem que sou. Se eu falar de uma forma simples, há dois tipos de vida espiritual. Tem a vida espiritual que eu faço e a vida espiritual que Deus faz por mim. 1단계 대부분 사람은 자기 하는 신앙 속에 있어요. A maioria das pessoas que estão na primeira parte na minha vida espiritual, eu tenho que ser zeloso, eu tenho que ser fiel, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer bem. Então, quando eu começo a fazer a vida espiritual, eu começo a me sentir desventurado. Por quê? Porque eu não estou conseguindo satisfazer a Deus. Eu sinto isso. Então, vamos falar sobre o filho pródigo. Tem um momento em que o filho pródigo trabalhou e o pai trabalhou. Por mais que o filho pródigo trabalhasse, ele não podia sair do chiqueiro, ele somente podia ficar com fome, somente poderia ficar se sentindo vazio. Mas um dia ele descobriu que ele não poderia se libertar disso sozinho. Mas quando ele foi para o pai, ele viu que ele não podia fazer nada sozinho, mas ele não fez nada, e o pai fez tudo e ele estava feliz. Hoje em dia. Pessoal, qual é a diferença de estar no chiqueiro e na casa do pai? O chiqueiro é quando eu estou fazendo e na casa do pai é quando o pai está fazendo, está trabalhando. Quando o pai trabalha, é uma coisa muito prazerosa e pacífica. Se vocês estão na vida espiritual do chiqueiro, vocês sempre vão ter fardo, cansaço, dificuldade e tristeza. Mas se vocês entrarem na casa do pai, ai, minha roupa está tudo suja, está tudo fedendo. Mas o pai já sabe. Prepare a melhor veste. Ah, mas eu estou com fome. Ai, quando será que eu vou esperar ele pegar o boi? Ai, para pegar o boi vai demorar umas 2 horas, né? Então, traz o aperitivo. Vai, faz ele descansar um pouco. O pai faria assim, não é? A trazer a melhor veste, sandálias nos pés e anel no dedo. Se o pai trabalhar, de 10.000 problemas que surgirem na minha vida, é o Senhor quem vai resolver. Pelo contrário, quando você está no chiqueiro, você tem que fazer acreditando no meu julgamento, acreditando no meu pensamento. Por isso, no final do capítulo 7 está escrito: desventurado homem que sou. Ai, estou cansado dessa vida espiritual, quero descansar, está difícil. Depois que eu recebi a salvação, se eu seguir o meu pensamento, vai chegar que época? Desventurado homem que sou. Ai, eu quero descansar da igreja. Ai, por que eu tenho que ir para o retiro? Ai, por que está mandando eu fazer? Por que eu tenho que fazer exercício toda manhã? Ai, por que manda eu distribuir panfleto? Ai, sábado, vim para o culto de novo de Senhor. Ah, não tem nem como faltar. Pessoal, todas essas cargas são vocês mesmos que estão carregando. Se fosse pelo Senhor, distribuir panfleto de manhã seria uma coisa muito prazerosa para vocês. Essa vez eu fui para Chungju e fiz a palestra do controle do coração, né? E vendo a apresentação, eu fiquei muito feliz. Acordando de madrugada, ler a Bíblia, tomei café, li a Bíblia e conversando o dia inteiro com eles, eu fiquei muito feliz. Ultimamente eu não tenho vontade de descer do quarto andar. Quando os irmãos me chamam do exterior, eu queria ir, mas agora eu não quero ir, eu quero ficar aqui, né? Ir para o exterior também é legal.
로마서 6장에서 뭐라고 하냐면 Em Romanos capítulo 6 está escrito que nós fomos crucificados com Cristo na cruz. Está escrito assim em Romanos capítulo 6, amém? Mas no capítulo 7 está falando o quê? Que eu quero fazer o bem. Porque um morto quer fazer bem é difícil, é cansativo e não dá. No capítulo 8, porque Jesus Cristo começou a trabalhar, é muito fácil e gracioso. Amém? Capítulo 8. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, quem é que me faz viver? Deus, Jesus Cristo ou eu? Mas é difícil quando eu quero viver, não é? Quando eu quero me tornar vivo de novo. Mas quando Jesus Cristo faz, é difícil ou é fácil? Então, a Bíblia está falando assim. Quem é que lava o nosso pecado? Sou eu ou Jesus Cristo? Hoje em dia, as igrejas falam que para você lavar seu pecado, você tem que se confessar, você tem que se arrepender, você tem que se esforçar. Alguns dias atrás veio um telefonema de uma pessoa que frequenta uma outra igreja. Eu falei, tem a vida espiritual que eu faço e tem a vida espiritual que Jesus faz. Quando eu faço a vida espiritual, é difícil. Falta alguma coisa. É cansativo, mas a vida espiritual que Jesus Cristo faz é muito fácil. Pessoal, se você quiser ter o perdão dos pecados pelo seu esforço, você nunca vai ter da vida inteira. Mas se Jesus Cristo fizer muito fácil, os seus filhos, a sua família, a sua velhice, o teu negócio, se o Senhor se tornar no nosso Senhor e Ele fizer tudo, então vai se tornar muito fácil. Mas a pessoa que ela quer carregar e ela quer fazer, ela passa muita dificuldade e sofrimento. Há muitas pessoas que estão sofrendo assim no mundo. Estimados amigos, não vamos escutar todas as vozes que surgem dentro de nós, entenderam? Então, mesmo que vocês digam que não é, mas se nós morremos com Cristo na cruz, creiam nessa morte, tá bom? Não creiam quando vocês sentirem, quando vocês verem, mas creiam na palavra de Deus. Creiam que nós morremos com Cristo na cruz. E agora já não sou eu quem vivo, Cristo Jesus vive em mim. Está escrito que em 1 Coríntios está escrito que quem estiver em Cristo será nova criatura. As coisas que passaram não serão mais e as coisas novas. Nós já não somos mais aquela criatura do passado. Superficialmente é igual, é a mesma carne, a altura é igual, o sangue é igual. Parece que a característica é igual. Mas a partir do momento em que nós nascemos de novo, Jesus Cristo entrou e assim nós nos tornamos numa nova criatura. Agora não são vocês que trabalham. É Jesus Cristo quem trabalha, Ele conduzindo a sua vida. Até agora eu acreditei na minha pessoa, assim como aquele homem que tinha problema nas pernas. Seguindo o seu pensamento, no final ele fracassou e ele acabou perdendo a sua esposa. Assim também, se você seguir seus pensamentos, toda a felicidade partirá de você. A partir de agora, pessoal, vamos crer em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo habitar em nós, Deus habita em nós que nós recebemos a salvação. Se Jesus Cristo viver em nós,
상상할 수 Nós 없는 receberemos uma graça inimaginável, uma bênção inimaginável. Eu creio nisso. Se por acaso, se não acontecer isso, que vocês conversem com os pastores, anciãos e diáconos ao seu redor. O que está vivendo, o seu superficial é você, mas dentro de você é Jesus Cristo quem está vivo. Que vocês vivam olhando para esse Jesus Cristo. Vamos orar?